Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos crescer, amadurecer, conhecer a vontade de Deus para sermos instrumento da sua justiça e expressão da sua vontade. Por isso o salmista fala algo muito importante. Lá no Salmo 119, o versículo 68 diz assim, ele comentando: Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos, que nós precisamos entender e compreender. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos conhecer o que Ele fala, seu desejo, qual é o seu plano e propósito para as nossas vidas. Precisamos ter um coração aberto a ouvir aquilo que Deus tem falado. Que Ele explica, o que Ele revela através das Escrituras sobre sua vontade. Nós precisamos entender isso para que a gente não adore com intenção diferente, não glorifique com motivações equivocadas. Mas precisamos ser instrumento e expressão de quem Ele é neste mundo. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos entender. Mas precisamos, para que o nosso entendimento seja renovado, iluminado, para que a gente possa, ao ler as Escrituras, a gente olhar não segundo a perspectiva religiosa que naturalmente está em nós, mas lermos segundo aquilo que seja a sua vontade e seu interesse. Por isso a gente precisa pedir que Ele nos ensine, que Ele nos fale, que Ele revele, que Ele traga entendimento e discernimento da sua vontade, para sermos instrumento da sua justiça, expressão do seu querer neste mundo, para que a gente viva segundo seu desejo, não conforme as nossas expectativas e nem segundo as nossas perspectivas, mas andemos neste mundo segundo a vontade de Deus. Cristo veio para revelar Deus ao mundo. Podemos olhar segundo uma perspectiva religiosa e acharmos que o que Deus quer é o nosso serviço e que devemos nos empenhar para fazer o que é bom, Ele se agradar de nós e dar-nos o que desejamos ou queremos, inclusive a nossa salvação. Mas não se trata disso, de viver o reino de Deus, de viver Deus, de conhecer Deus. Precisamos conhecer e compreender o seu plano, o seu propósito, que Ele fez, porque Ele nos fez da maneira como nos fez, que nos ensina, que nos conduz e porque Cristo veio ao mundo. Nós podemos olhar na perspectiva religiosa humana, achar que Deus veio corrigindo e que o que Ele deseja é nos punir. E não é essa a verdade. Isto é um ponto de vista que, na realidade, é incutido em nós pela religião e que nada mais, nada menos traduz tudo aquilo que o diabo age em favor para que a gente possa ser enganado. Mas Deus tem um plano e um propósito que estabeleceu muito antes da criação do mundo. Cristo foi definido em termos do que iria fazer antes mesmo de nos criarmos. E isso está nas Escrituras. Mas nós precisamos enxergar isso. Precisamos compreender. Precisamos entender que fomos feitos à imagem de Cristo, que nós recebemos a mente de Cristo e que o nosso papel neste mundo é o mesmo de Cristo. Revelarmos Deus, tornarmos o Deus invisível visível às pessoas. E isso não se trata de religiosidade, não se trata das nossas adorações, dos nossos cânticos, mas sim de compreendermos a vontade de Deus e agirmos como filhos de Deus neste mundo. A verdadeira adoração está no fato de adorarmos em espírito e em verdade. O que se trata disso? Nós precisamos entender que fomos feitos um ser espiritual. Quando nascemos de novo, quando nós entregamos nossa vida a Cristo Jesus, reconhecendo Ele, ou seja, nos submetendo a Ele como Senhor e Salvador, e que a salvação não depende do que nós possamos fazer, mas é a graça de Deus operando, e fazemos isso, nos submetemos à obra que Cristo realizou em nosso favor, morrendo naquela cruz,
para que por meio da sua morte pudesse nos comprar para Deus, então nós entendemos que o que ele fez foi para nos fazer uma nova criatura, um novo ser, um ser segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Por isso nós somos feitos à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E por termos sido a imagem, o que nós fazemos é vivemos segundo ele. E adorar segundo a vontade de Deus, o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração, está em entendermos que devemos fazer das nossas vidas a mesma oferta que Cristo, ou seja, nos ofertarmos em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai. Como nós fazemos isso? Aí é a questão do nosso processo de crescimento, amadurecimento, de santificação. Nós precisamos, como Jesus disse, para ser seu discípulo precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo. Como negamos a nós mesmos? Quando nós rejeitamos a maneira de pensar segundo a natureza humana e pensamos como um ser espiritual como Deus, pois ele nos deu a mente de Cristo para vivermos neste mundo, fazendo como Cristo a oferta em favor das pessoas, para que elas possam conhecer o Pai. E a gente precisa entender isso, que é disto que se trata a vida de igreja, é disso que se trata a verdadeira religião, o verdadeiro viver a vontade de Deus. Não se trata de cultos, mas o culto é um momento na nossa vida onde nós, reunidos como família, nós nos confraternizamos, temos a comunhão, nós cantamos juntos, nos alegrando, lembrando das promessas de Deus para as nossas vidas. Nós nos enchemos do Espírito fazendo isso, nos alegrando no Senhor. E o que mais nós fazemos? Aprendemos, é o momento de refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre sua vontade para as nossas vidas. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, precisamos compreender a vontade de Deus. E a essa vontade nos submetemos. É disto que se trata. Por isso, aprender sobre a vontade de Deus é pedir que Ele ilumine o nosso entendimento para que a gente não viva uma religiosidade, mas possamos viver como seus filhos, expressando sua vontade, revelando o seu reino, cuidando dos seus interesses neste mundo. Nós santificamos não para nos aproximarmos de Deus, mas pela certeza, pela convicção, pela fé de que nós fomos santificados, que somos apresentados de formas irrepreensíveis, santos e inculpáveis na presença de Deus por causa da obra de Cristo, por causa da sua morte, por causa do seu corpo oferecido, por causa do seu sangue vestido. Nós somos apresentados diante de Deus. Nós estamos na presença de Deus por causa do que Cristo fez. Agora nós santificamos não para que Deus nos aceite, mas para expressarmos a salvação recebida, ou seja, é o processo de desenvolvimento da salvação para que as pessoas possam conhecer a Deus, conhecer o Pai, conhecer da sua vontade. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas, e que a gente possa desejar zelosamente conhecer a vontade do Pai, conhecer os seus decretos, conhecer o que Ele fala e vivermos segundo essa vontade. Que a gente possa entender, compreender e nos submetermos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.